Olá turma, eu sou o professor Evangelho. Esse é o nosso curso de Eletrotécnica EJA EAD. Hoje nós vamos iniciar uma outra disciplina, parte de desenho assistido por computador. A aula de hoje, desenho 2, assistido por computador e simuladores. Essa nossa disciplina será dividida em 4 aulas. Na aula de hoje nós vamos iniciar um pouco de alguns conceitos fundamentais, um pouco sobre o ambiente de desenho assistido pelo computador e ainda o histórico, como evoluiu essa área até os programas que nós temos hoje utilizados como software nos computadores. Normas técnicas e ambiente CAD. Conceitos fundamentais e normas regulamentadoras. O CAD é o Computer Aided Design em inglês, sigla em inglês, como vocês podem acompanhar aí. Seria em português o desenho auxiliado ou assistido por computador. O sistema CAD são programas computacionais que auxiliam engenheiros, arquitetos e designers na concepção, elaboração e especificação de seus produtos e artefatos. Sistema que permite a realização de desenhos bi- e tridimensionais de um componente ou de uma montagem. Aqui então, quando formos elaborar os projetos, desenho, vamos muito falar aqui de desenho ou de plotagem, eles poderão ser produzidos, esses desenhos, em 2 dimensões ou em 3 dimensões. E tem uma gama de profissionais que utilizam esse sistema. Inclusive, o profissional de eletrotécnica também deve estar pronto para utilizar em suas plotagens de projetos de sistemas elétricos. Ainda temos o CAE, que é o Computer Aided Engineering, engenharia assistida por computador, próprio diretamente para engenheiros, eletricistas, engenheiros civis, mecânicos. E ainda o CAM, que é o Computer Aided Manufacturing, que é a manufatura auxiliada por computador. Aqui é mais para a produção de algum elemento. E a impressão 3D é uma técnica de manufatura avançada, normalmente utilizada para desenvolvimento de protótipos, hardwares e artes com alta qualidade. É uma tecnologia nova, mas que, se vocês acompanham esse meio, devem ter visto que tem muitos profissionais utilizando dessa tecnologia da impressão 3D, inclusive na medicina. Vamos fazer agora a introdução ao ambiente CAD. O sistema CAD tem como finalidade desenvolver desenhos e projetos no computador, substituindo as ferramentas tradicionais. Não tão antigamente, principalmente aqui no Brasil, ainda se utilizava, e acredito que ainda se utilize, muito réguas, transferidores, compassos e outros dispositivos, como pranchetas, que ainda são utilizados para a produção desses desenhos. Mas esse sistema CAD ele veio justamente para substituir todo esse trabalho que era feito manualmente em pranchetas, diretamente agora no computador, num software no computador, com bem mais precisão. No sistema CAD, desenhos podem ser impressos em diversas vistas e também serve de interface para o CAE e o CAM, ou a impressão 3D, que nós já vimos o que é cada um desses 3 no slide anterior. E o que é um desenho técnico? É uma figura baseada em normas e padrões técnicos do ramo de arquitetura, engenharia, urbanismo e de outras áreas. Aqui nós vamos entrar na área de normatização do nosso trabalho. Todo trabalho de um profissional ele tem que ser regulamentado, ele tem que estar direcionado para estar amparado dentro das normas da qual ele faz parte. Então, aqui algumas normas que nós vamos aprender que teremos que seguir os padrões dessas normas para que o nosso trabalho seja classificado como um trabalho profissional. Tem como objetivo representar um objeto a ser construído seguindo procedimentos com linhas, geometrias, números e símbolos. Sua aplicação é fundamental e decisiva na criação de projetos. A ABNT.
A ABNT é uma norma regulamentadora de uma forma geral. Ela organiza, ela padroniza diferentes tipos de documentos, diferentes tipos de trabalho, inclusive o nosso. A sigla é para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a instituição brasileira que padroniza normas de produtos e serviços para que eles garantam confiabilidade, segurança e eficiência. Então, se tiver tudo dentro dessa norma da ABNT, principalmente a parte de segurança, é realmente para garantir que o seu trabalho ele seja confiável e principalmente garanta segurança para quem for executar ou para quem for interpretar aquelas informações. Quando o assunto é arquitetura, a ABNT tem como função servir de referência para profissionais desenvolverem projetos com regras unificadas. O profissional da área deve usar as normas para desenho técnico da ABNT para que o seu projeto se diferencie de modelos de desenhos amadores. Então, como eu havia falado antes, seguindo essas regras, essas normas, o seu trabalho será classificado como um trabalho de um profissional. Mas não apenas para ser classificado como trabalho de um profissional. Ele realmente tem que ter confiabilidade e segurança para quando ele for executado, ele ser executado com eficiência. Ainda sobre normas técnicas, aqui agora nós temos diferentes normas que regem diferentes áreas, diferentes aspectos do nosso desenho. Eles vão ser a NBR 8196, emprego de escala. Então, na hora que se utilizava a prancheta, tínhamos um dispositivo, um aparelho que era conhecido como escalímetro. Ele tinha diferentes réguas e mudava a escala automaticamente, a gente fazia o desenho. Agora não, agora nós temos padronizado, basta você utilizar estas regras dentro do seu software e esse trabalho vai ser feito com mais velocidade, com mais agilidade. Temos também a NBR 8403, aplicação, tipos de linhas e largura das linhas. A NBR 10067, representação em desenho técnico. NBR 10068, folha de desenho e o layout e dimensões. NBR 10126, contagem de desenho técnico. NBR 10582, representação da folha para desenho. NBR 13142, dobramento da cópia. Este dobramento da cópia é realmente a dobra do documento, em que ele especifica a parte que vai ter que ficar exposta para que quem for receber esse documento visualize de imediato estas informações. E ainda 12298, como usar achuras, e a NBR 6492 de 94, representação dos projetos de arquitetura. Então, todas essas normas regulamentadoras serão aplicadas da forma correta. Ela vai regulamentar a espessura da linha, as dimensões, tudo isso para que esse projeto, quando ele for feito dentro do software de um CAD, ele realmente seja produzido de uma forma mais eficiente e, como eu disse, mais segurança. Realmente tem que ter muita segurança para evitar qualquer tipo de falha ou que ocorra um acidente, seja com quem está trabalhando ou seja com pessoas próximas que serão realmente afetadas por esse projeto, que irão efetuar o projeto ou que irão utilizar ele depois de pronto. Vamos falar agora um pouco sobre a origem desse CAD. Então, a história do software CAD. A origem do software CAD, até a década de 1950, os projetos eram feitos exclusivamente por instrumentos como desenhos e pranchetas. Então, como eu já havia falado antes, não muito longe, no Brasil pelo menos, ainda se usou bastante esses instrumentos. Mas no mundo, de um mundo geral, de uma forma geral, até a década de 50 se usava, até que surgiu o termo CAD, que foi criado pelo cientista da computação, o americano Douglas Taylor Ross, como uma ferramenta para a engenharia. O início ocorreu em 1957, quando o pai do CAD-CAM, o Dr. Patrick Arnett,
desenvolveu o Pronto, primeiro sistema comercial de controle numérico. Em 1957 ainda tínhamos o desenvolvimento dos primeiros computadores, que se a gente for pesquisar, vamos lembrar que o ENIAC, o IBM 865 foram os primeiros a serem produzidos, mas eles eram muito grandes, muito pesados, e eles tinham uma outra aplicação. Só que, como a evolução permitiu o desenvolvimento de várias áreas, inclusive do desenho técnico, foi aí que surgiram os primeiros sistemas voltados para o desenho, como o Pronto. O primeiro software, em 1960, Ivan Sterland, PhD pela Massachusetts Institute of Technology, conhecido como MIT, criou o Checkpad como parte de sua tese. É o primeiro software CAD do mundo que viabilizava o desenho técnico no computador. Até então, nós tínhamos apenas uma espécie de calculadora automática que fazia apenas referência aos números, ao sistema numérico relacionado com os desenhos. Agora nós temos o primeiro CAD, o primeiro software realmente voltado para o desenho. Devido ao alto custo dos primeiros computadores, a utilização dessa tecnologia CAD ficou restrita às empresas do setor aeroespacial e montadoras automobilísticas, como a General Motors. Então, aqui a gente relembra que, logo nos primórdios, quando os primeiros computadores começaram a realmente ser utilizados, eles tinham uma aplicação bem direta, voltada para a corrida aeroespacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Só que eles também tinham que desenvolver veículos, também tinha essa aplicação para veículos, principalmente a General Motors foi uma das que mais se utilizou desse sistema. Desenhos no CAD 2D e modelagem 3D. Os primeiros sistemas CAD serviram apenas como substituto de pranchetas. O engenheiro de projeto começou a trabalhar para criar desenhos técnicos em estrutura 2D. Com o tempo, o software e o hardware CAD tornaram-se mais baratos e acessíveis para as empresas de médio e pequeno porte. A partir de agora, os softwares começam a evoluir, os computadores começam a ter um alcance maior que facilita esse desenvolvimento dessa tecnologia voltada exclusivamente para o desenho, para a área de arquitetura, para a área de engenharia. Porque antes nós tínhamos uma limitação dessa aplicação dessa tecnologia. Mas como foi evoluindo e foi barateando, então agora nós temos mais profissionais trabalhando na área e um acesso maior das empresas a esse tipo de tecnologia, o que viabilizou o desenvolvimento dessa área e aplicação dos CADs em diferentes áreas. O CAD paramétrico. Em 1989, o T-Flex e posteriormente o Pro Engineer PTC Creo introduziram CADs baseados em modelos paramétricos. Modelagem paramétrica significa que o modelo é definido por um parâmetro, isto é, uma alteração no valor de uma dimensão provoca a mesma alteração nas outras dimensões para preservar a proporcionalidade. O que isso significa? A partir de agora, ele não é exclusivo apenas para fazer um desenho. Você pode fazer alterações nesse desenho, nessa figura, sem correr o risco de alterar uma parte do desenho e o restante ficar imutável. Não, você consegue fazer esta mudança de forma proporcional. Isso facilita para quê? Para quando estiver fazendo algum projeto, fazendo algum desenho, evitar que uma parte desse desenho fique maior ou menor do que o que você planejou e de repente, na hora de produzir, imprimir esse documento, ele acabe sendo inútil. Imagina que você faz um desenho e na verdade você precisava de uma dimensão com o dobro daquele tamanho, ou com apenas 3/4 daquele tamanho. Agora você tem um parâmetro, uma medida, um valor
da qual esse valor vai alterar de forma igual todas as dimensões desse desenho, dessa figura, do seu trabalho. Aqui nós temos a representação de uma figura, é um pistão que faz parte do sistema de veículos e uma árvore de manivelas também. É só para representar que nessa figura está representada apenas as dimensões dos desenhos e que ele pode realmente ser ampliado ou reduzido. AutoCAD, criado pela Autodesk Inc. no ano de 1982. Foi um grande marco na evolução do CAD, estabelecendo o ritmo para o desenvolvimento de outros concorrentes de CAD. Nesse momento, os engenheiros puderam definir parâmetros, recursos e relacionamento, e o único motivo de atraso foi a falta de investimento e de profissionais qualificados. No século XXI, com o avanço dessa tecnologia, tornou-se possível usar o CAD em qualquer sistema operacional. Então, a partir do século XXI, ou seja, nos primórdios ali dos anos 2000, foi que realmente teve esse avanço nesta área, porque até então tínhamos dificuldade de profissionais qualificados para trabalhar na área e ainda era muito caro a tecnologia. Tá? Precisava de um alto investimento e de uma quantidade grande de profissionais. Mas isso mudou a partir do século XXI. Sistema de coordenadas. Coordenadas. O sistema CAD possui coordenadas para figuras em 2D e 3D, que servem como orientação. Coordenadas absolutas. São indicadas para cada ponto as coordenadas. Coordenadas XY para 2D ou XYZ para 3D, tendo como origem o ponto 00 para 2D ou 000 para 3D. Essas coordenadas são exatamente as que vão utilizar esse padrão para quando nós fizermos essa modelagem, essa plotagem desse desenho, ele aumentar de forma proporcional. Ali nós podemos utilizar, como vocês podem ver na imagem, 2D ou 3D, essa origem desse sistema, ele tem como ponto 00 para quando você for ampliar ou reduzir, você possa acompanhar o valor que está ampliando ou reduzindo dessa figura. Coordenadas relativas possuem um ponto de apoio determinado e a partir daquele ponto são determinados outros pontos e outras linhas. Então, nós tínhamos as coordenadas absolutas a partir do ponto 000, mas nós podemos também fazer os nossos desenhos, nossos trabalhos com as coordenadas relativas, em que eu posso utilizar qualquer ponto da área que eu estou trabalhando como referência, mesmo que a referência não seja a origem, o 0 e o 0. Ele pode ser qualquer ponto. E aí está representado, tá, em 3 dimensões com esse ponto alfa que representa justamente o ponto que não é a origem. Mas também temos as coordenadas polares. Nesse é determinado uma linha, que é um raio, e o ângulo representado dessa forma, em que nós vamos ter essa abertura, a linha é a distância entre a origem e o ponto da figura, de qualquer ponto dessa figura, e esta linha vai ser chamada de raio, porque a abertura agora, como a gente pode acompanhar, vai ser um ângulo, e não apenas um ponto com 3 informações. Nós vamos ter agora uma abertura angular, como está representado aqui nessa imagem. O ambiente CAD. O Autodesk AutoCAD é um dos softwares mais utilizados para desenhos em CAD. Ele é utilizado em vários segmentos da indústria e da engenharia. Aqui nós temos apenas um dos inúmeros softwares que são utilizados como um sistema CAD. A partir desse aqui, nós vamos entrar no ambiente que a gente vai aprender como utilizar o sistema CAD, principalmente as informações que a gente pode utilizar para trabalhar diretamente com esse desenho de forma mais eficiente. Então, o Autodesk, a versão mais atualizada de 2021, é apenas um desses sistemas. Tá? Nesse ambiente, você pode botar os seus desenhos, tá? E trabalhar de uma forma mais produtiva. Aqui a gente encerra a nossa primeira aula. Veremos outros nas próximas aulas. #fica em casa estudando e até a próxima.
Olá turma, eu sou o professor Evangelho. O nosso curso de Eletrotécnica EJA EAD, na disciplina de Desenho 2, assistido por computador e simuladores. Essa é a nossa aula 2. Aqui nós vamos aprender um pouco do ambiente CAD, algumas funções que a gente vai utilizar no sistema de desenho assistido por computador e alguns comandos. Comando de visualização. Comando de visualização do desenho, zoom e pan. O zoom é realmente aquele que talvez você utilize em diferentes softwares, só que aqui nós vamos aprender a utilizar o zoom de uma forma mais eficiente dentro do sistema CAD. E o sistema pan, bem simples, que talvez você também utilize, movimentando esse desenho na sua área de trabalho. O sistema zoom, o comando zoom, você vai aprender aqui que ele pode ser acessado de diferentes formas e utilizado também de forma bem diferente do que simplesmente ampliar ou reduzir o desenho, a figura que você está trabalhando. Visualizando o desenho na tela, o ambiente CAD. Os comandos de zoom e pan são os comandos responsáveis por aumentar ou diminuir o desenho, além de movimentá-lo na área de trabalho, na área gráfica. Aqui, quando nós falarmos ou mencionarmos a área de trabalho, não estamos falando da área de trabalho do computador, e sim do ambiente CAD, conhecido também como área gráfica. Então, como eu havia falado, o sistema zoom para aumentar ou diminuir essa figura e o pan para movimentá-lo, e os dois na área de trabalho do CAD. Aqui nós temos só a representação de uma tela de um software do CAD. Como eu falei anteriormente, a gente tem diferentes aplicativos, diferentes softwares CAD que pode ser utilizado. Você pode baixar e utilizar ele de qualquer um que ele possa utilizar, tá? E ele vai mostrar diferentes ambientes de acordo com o software que você estiver utilizando. O objetivo é trabalhar dentro de um desenho, percorrendo e visualizando de diferentes formas por meio do uso de comandos diversos. Aqui nós temos em um outro ambiente, como vocês podem reparar, diferente da primeira tela, essa telinha mais escura é um outro tipo de software CAD. É apenas para que a gente entenda que existem diferentes, inúmeros CADs que você pode estar utilizando. Aqui nós temos uma outra telinha, e aqui, como vocês podem perceber, tem este círculo representado de diferentes tamanhos, que é a função zoom, e que ele também está em posições diferentes, que é a função pan. O ambiente CAD, esses comandos não interferem na escala, na proporção dos desenhos, ou seja, não modifica os valores das dimensões. À medida que você estiver utilizando o zoom, tem que lembrar que você está trabalhando com um documento oficial, um documento de um profissional. Então, temos que ter cuidado com que ele tem que estar dentro das normas regulamentadoras, inclusive as dimensões, as linhas, o material, tudo isso ele tem que estar dentro dessa regulamentação, dentro dessas normas. Então, o sistema zoom, quando você estiver utilizando, por mais que ele amplie ou reduza essa figura, ele não pode modificar uma dimensão e deixar as outras sem essa mudança. Precisa haver essa mudança de forma proporcional, para que o desenho, a figura, não sofra nenhuma modificação, nenhuma alteração que acabe por mudar ou deixar o seu desenho desproporcional. O comando zoom. O comando zoom controla o grau de ampliação do modelo dentro do ecrã de desenho. Apesar de ter várias opções distribuídas por vários ícones, estes correspondem não a comandos diferentes, mas a atalhos para opções do mesmo comando. Então, o ecrã é o local do desenho que você está trabalhando, dentro ali do seu sistema CAD. Como diz aqui, ele tem diferentes formas de ser acionado. Então, se você está acostumado a utilizar o zoom, você deve perceber que o zoom tem aquela lupazinha na área de trabalho, na tela ali do computador, do software,
na lista de barras, de ferramentas, você vai ver que tem lá uma lupazinha, mas você também pode utilizar com o mouse, mas se você não está acostumado, você vai ver que ele pode ser acionado de formas diferentes, e principalmente no CAD. A gente vai ver que, por mais diferente que seja o acesso ao comando zoom, ele não muda a forma, ele não muda a função. Tá? São apenas caminhos ou atalhos que a gente pode chegar nesse comando para aplicar sobre o nosso desenho. Aqui nós temos a representação de duas formas de acionar o comando zoom. Na barra de tarefas com o ícone, ou ainda pelas funções da barra de tarefa utilizando uma daquelas funções. E aí você chega no comando zoom, tá? Pelo ícone, pelo desenhozinho da lupa, como eu falei, ou ainda pela lista ali da barra de comandos que você aciona o comando zoom para a função que você pretende executar. Comando zoom no teclado. Então, digitar na linha de comando a palavra zoom ou, se preferir, apenas a letra Z. Selecionar uma das opções propostas pela linha de comando RTP, bastando, para tal, digitar o texto assinalado em maiúsculo. Tá, o sistema Zoom, o software CAD, ele pode ser acionado também pelo teclado. Na parte de baixo da tela do CAD, vai ter uma barrinha em que você pode digitar ali a palavra zoom ou simplesmente Z, como nós já aprendemos aqui. A letra Z vai dar acesso ao comando zoom e todas as funções do zoom que nós vamos aprender aqui estarão disponíveis lá. Para que você acesse aquela função que você quer executar, basta digitar o texto em maiúsculo que vai estar disponível nessas funções. Digitou, só a letra Z, você digita e vai aparecer ali as funções, todas as funções do zoom que você pode executar. E isso a partir do teclado, sem utilizar nenhum ícone e sem utilizar o mouse, bastando para isso utilizar o teclado. Tipos de comando zoom. O zoom window amplia a área especificada através de uma janela retangular criada por dois pontos. Então, dependendo do CAD que você estiver utilizando, normalmente ele vai aparecer em inglês, mas ele pode também aparecer em português. Se tiver em português, esse zoom vai ser o zoom janela, em que você vai acessar esse zoom. Quando tiver selecionado o cursor do mouse, ele vai estar de uma forma diferente e você vai utilizar clicando em dois pontos e ele vai ampliar especificamente a área em que você ampliou, que você selecionou ali. Temos o Zoom Center, que determina o centro através de um ponto e o comprimento máximo do zoom através de uma reta. O Zoom Center, que você pode ver também o Zoom Centro, você vai selecionar um ponto dessa figura, um ponto qualquer, e ao esticar este ponto, ele vai ampliar a partir daquele ponto essa figura. Pode ser para o centro do desenho, pode ser mais para a lateral, não importa o ponto em que você vai selecionar, mas ele vai selecionar a partir daquele ponto que você clicou e ele vai ampliar a partir de uma reta, como diz aqui, ó. Vai esticar, fazer uma reta e não são cliques, você vai esticar e à medida que você estica, ele vai ampliar na mesma direção e sentido desta reta que você está produzindo ali. Temos também o Zoom Dynamic. Ele enquadra a área de desenhos em uma tela especial, exibindo 3 retângulos. Um retângulo azul, que indica o limite do desenho, um retângulo verde, que indica a visualização do desenho no monitor antes da utilização do comando, e o retângulo branco é um retângulo para um novo ajuste do zoom. O Zoom Dynamic, ou dinâmico, tá? Ele tem 3 funções bem interessantes, em que você pode visualizar o desenho ampliado antes dele ser ampliado, que é o desenho verde. Você pode desfazer
o desenho reiniciar, vai ser o nosso retângulo branco, e o azul, que ele vai indicar os limites deste zoom, onde ele foi ampliado. Então, ele realmente é uma ferramenta bem útil em que você pode visualizar a ampliação antes, tá? Aí você tem que lembrar que as cores diferentes passam informações diferentes. O Zoom Scale amplia ou reduz a visualização através de um fator de escala, relacionado com os limites do desenho. Quando o valor for maior que 1, o desenho é ampliado, e se for menor do que 1, ele é reduzido. Esse Zoom Escala é aquele que você pode acionar também lá no ícone, mas aqui você não precisa ampliar ou reduzir de qualquer forma. Se o objetivo é que o desenho fique ampliado em um número específico, que seja dobrado, triplicado ou ainda multiplicado por um número fracionário decimal que seja maior do que 1, 3/4, 2/2, tá? Se for desta forma, então você pode utilizar o Zoom Escala. É claro que qualquer função do Zoom que você estiver utilizando, você vai poder acompanhar na tela do seu CAD, porém, alguns são mais eficazes, porque esse escala você pode ampliar ou reduzir de uma forma única, desde que você conheça, como diz aqui, ó, se o número for maior do que 1, 1,5, 1,3, ou ainda como eu falei na forma de fração, esse desenho será ampliado. Se ele for menor que 1, 1/2, 0,5, 0,25, ele será reduzido proporcionalmente naquela escala, naquele fator que você está multiplicando as dimensões do seu desenho. Tem o Zoom In, que aproxima a visualização aplicando um valor de escala de 2 vezes. O Zoom In ou o Zoom Mais, nesse aqui você tem um valor de escala específico, quando você quer dobrar a sua escala. Então você aperta uma vez, ele dobra, aperta a segunda vez, ele dobra novamente o valor, ou seja, ele vai quadruplicar, e aí você vai utilizar esse Zoom In ou Zoom Mais quando quiser dobrar a escala que você está utilizando. Zoom Out afasta a visualização aplicando um valor de escala de 0,5 vezes, ou meio, né? Ele vai reduzir, como nós vimos no Zoom Escala, que ele reduzia quando o valor era menor do que 1, aqui está um exemplo, só que esse é um valor fixo. Quando você utiliza o Zoom Out ou Zoom Menos, ele vai reduzir pela metade as dimensões do seu desenho. Zoom All mostra tudo o que está dentro do desenho e fora dos limites do desenho. Se houver desenho apenas dentro dos limites, mostra os limites do desenho apenas. Então é o zoom todo. Quando você utiliza esse daí, ele vai mostrar os limites do desenho, como eu falei. Sempre que a gente estiver falando de desenho, estamos falando do projeto, do trabalho que está sendo executado dentro do sistema CAD, do software CAD. O Zoom Extents mostra a totalidade do desenho, ignorando a existência dos limites. Este Zoom Extents ou extensões é onde você vai acionar lá no ícone da área de trabalho do CAD, vai ter o ícone Zoom Extensão ou Zoom Extents, você vai acionar e ter acesso aos outros ícones de zoom. Zoom In, Zoom Out, os que nós vimos aqui, o que a gente vai continuar vendo, todas essas funções de zoom estarão disponíveis acionando este ícone. Ele ainda vai mostrar toda a figura, todo o desenho, independentemente dos limites que vão aparecer ali na folha de plotagem do seu desenho, do seu trabalho. Zoom Real Time permite aproximar e afastar o zoom em tempo real, conforme o arrasto do mouse para cima ou para baixo. O botão esquerdo deve permanecer pressionado. Então esse aqui é em tempo real, você está trabalhando e precisa ampliar para verificar, para confirmar alguma coisa no seu desenho, você pode fazer a ampliação desse desenho de forma direta,
sem se preocupar com escala ou dimensão, é apenas uma verificação, você amplia, confirma ali o valor e volta para o desenho original, para a imagem original. E assim você pode fazer como? Pressionando o botão direito do mouse e acionando para cima ou para baixo, se quiser ampliar ou reduzir. Temos também o Zoom Previous. Exibe o zoom anterior até o limite de 10 vezes. Tá? É o zoom que você pode ir desfazendo até o limite de 10 vezes. Isso quer dizer que se você for fazendo o zoom, aplicando o zoom escala, zoom mais, zoom menos, e você quer voltar para um ponto específico, você vai utilizar este zoom, o Zoom Previous, que ele vai voltar até a figura que você pretende verificar, de um limite de 10 vezes, que é o limite máximo que ele memoriza. O comando PAN permite deslocar a folha de desenho em tempo real através da área de trabalho. O cursor é substituído por um ícone de uma mão. Você pode observar na figura aqui que o cursor está sobre o desenho, que tem a representação de uma mãozinha. Exatamente, esse é o comando PAN. A função do comando PAN nada mais é do que selecionar a figura e mudar. Se por um acaso você estiver fazendo um trabalho e quiser colocar um mais um para fazer a comparação, ou simplesmente para fazer um outro projeto, você modifica. Ou ainda se estiver construindo um desenho, você pode ir mudando esta figura e colocando em diferentes locais do seu trabalho. Para isso, você vai utilizar o comando PAN. Mas o comando PAN, você pode acionar ele de duas formas, como a gente vai ver aqui. Zoom e PAN com o mouse. Os mouses que possuem o scroll podem operar as ferramentas PAN, Zoom Real Time e o Zoom Extends. Para a ferramenta PAN, basta apertar o botão da esfera e arrastar o mouse. Para o Zoom Real Time, giramos a esfera para frente ou para trás. E o Zoom Extends clicando duas vezes no botão de esfera. Esse botão de esfera é aquele botão de rolagem do mouse. Muitas pessoas conhecem como scroll, outras pessoas conhecem como botão de rolagem ou esfera. Ele realmente, aquele botãozinho que fica bem entre os botões, o esquerdo e o direito do mouse, ele vai servir de muitas funções, muitos comandos para o zoom e para o pan. Mas não todos. Se você girar essa esfera, esse botãozinho rolante, numa direção, na outra, para frente ou para trás, ele vai só ampliar ou reduzir o seu desenho. Porém, se você clicar sobre ele duas vezes, você vai acionar o Zoom Extends. Mas ele também pode funcionar como o PAN, como o comando PAN. Você pressiona essa tecla, esse botão, o botão central, lembrando, é o scroll, o botão de rolagem, ou esfera, você pressiona ele sobre a figura e movimenta, mantendo o botão pressionado, você movimenta essa figura pela área de trabalho da área gráfica que você está trabalhando. Nessa imagem aqui, ó, do mouse, nós temos o botão direito, o botão esquerdo, que já é bem conhecido de quem trabalha nessa área. Quem não trabalha na área, quem tem dificuldade, aqui está a imagem do nosso mouse, o botão direito e o botão esquerdo. O botão esquerdo é aquele que a gente mais utiliza, que é o que dá o comando dentro dos softwares que você utiliza. E o scroll, como eu falei, né, também chamado de botão de rolagem, é esse botãozinho central que você pode acompanhar aí, que é ele que vai efetuar as funções de Zoom, Real Time e PAN. E aqui a gente encerra a nossa segunda aula de desenho 2, assistido por computador e simuladores. Você continua estudando em casa e até a nossa próxima aula. #fica em casa aprendendo.